Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda, a segunda do projeto Descoberta do Diagnóstico. Meu Deus, que maravilha! E hoje com uma super história, né? A história de hoje é sensacional. A história da Paola Oliveira, a mãe da Agnes. Hoje ela vai estar contando pra gente em detalhes o porquê de adotar uma criança com síndrome de Down. Gente, é uma história fantástica, uma história linda. Boa noite, minha prima Quinha, Jéssica, meu amor. Beijo grande em seu coração. Ai, gente, sejam todos bem-vindas. Rose, vão entrando. Vou esperar que aqui a Paola entre para a gente poder estar convidando ela, para que a gente não perca nenhum minuto, né? Minha prima Lari também entrando aí. Beijo, primona. Beijo a todos que estão entrando. E vamos aqui ver se ela já entrou. Gente, essa história é uma coincidência tão grande, se é que a gente pode dizer que é coincidência, né? Na verdade, é as mãos de Deus, né? Eu conheci essa história. Boa noite, Luiz. Eu conheci essa história através do Facebook. Depois, coincidentemente, essa história interliga com as mães Clarissa e Clarissa e Tânia, que fez parte aqui do nosso projeto também. E foi muitas mãos de Deus, muita coincidência de tudo, né? Com a respeito da adoção do Gael também. Então, assim, é algo bem maravilhoso, bem mãos de Deus, perfeitamente, né? Então, assim, hoje a gente vai estar conhecendo verdadeiramente aqui essa história da Paola. Será que a Paola já entrou? Ó, Vilza, boa noite. Tá bom, minha querida, vou deixar gravado, depois você assiste. Viu? Beijo grande, beijo na Helena, tá? Haha, a Paola já entrou. Não perder tempo nenhum. Boa noite, meu amor. Meu maridão sempre presente, motivando, incentivando. Afinal de contas, esse projeto é de todos nós. Vamos ver aqui, já convidei a Paola. Estou aqui aguardando ela entrar. Vamos lá. Será que travou aqui? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo aí está me ouvindo? Todos estão ouvindo? Dê um okzinho aí para mim se estão ouvindo. Porque para mim aqui parece que travou. Alguém está me ouvindo? Dá um ok aí para mim. Rose está me ouvindo? Ah, parou aqui para mim. Deixa eu convidar aqui novamente ela. Ai, meu Deus, apertei o botão errado. Agora! Ai, que Oi, difícil Paola! aqui. Tava apanhando aqui um pouquinho, acho que tava travando, Foi? não sei se era o meu. Travou para mim aqui. Não sei se foi o meu celular ou o seu. Mas enfim. E aí, minha querida, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo ótimo. Agora melhor Bem, ainda. Luciana? Agora melhor ainda. Ótimo. Eu tô te ouvindo baixo. Tá me ouvindo baixo? Peraí, deixa eu É. organizar aqui. Você não tem um fone, não? Tenho, vou buscar. Pegue, Dá um que fica minuto. melhor com fone, tá certo. Tá bom. Porque aí com fone a gente escuta melhor. Porque aí tira o eco, né? Do lugar onde a gente tá. Eu mesmo só gosto de falar com fone. Porque o som fica muito melhor. Vamos esperar um pouquinho aqui.
vai valer a pena toda a expectativa. Boa noite, Cris! Boa noite, Lore! Boa noite, Ivoneide! Boa noite a todo mundo que está entrando. Gente, eu me perco com as pessoas que vão entrando. Muitas vezes eu me passo aí de olhar os comentários, viu? Mas obrigada a todas pela participação. Eu sempre gosto de dizer que esse projeto Descoberta do Diagnóstico é nosso. Então, fique à vontade para dar ideias, sugestões, indicar mães para estar aqui, Só um se minuto apontar. pra eu Ai, meu Deus! Oh, meu Deus do céu! Que delícia! Ai, que delícia! Ai, travou. Agnes, minha titia linda. Oh, meu Deus do céu. Ai, gente, a internet travou. Travou a internet, Paola. Oh, minha tia, gente, como tá duríssima. Tá demais, não tá? Durinha, durinha, durinha. Tá me ouvindo melhor Agnes, agora? agora melhorou, sim. Fala, Cadê oi, titia? cadê a tia? Gente, que delícia. Que delícia é essa, minha tia? A gente vai aqui falar de você hoje. Olha para isso. Não gostou, não? É porque a gente vai falar de você? A gente vai conversar aqui sobre você, meu O amor. que você acha disso, princesa? Que negócio diferente é esse? Essa tia falando comigo assim, hein? Que coisa Que gostosa acha, é amor? essa? Você Eu quer já que vi fale que de você tá uma você? conversadeira danada. Quer que conte Você a sua tá conversando história? tudo, hein? Em breve vai ser você que vai estar contando a sua história aqui pra É? tia, viu? Conversa com a tia. Tá Conta certo? pra ela. Linda! Você é linda! Oh, meu Deus, como não se apaixonar com esse sorriso? Mesmo que sem Impossível, né? dente, mesmo que sem dente. É o sorriso banguela mais charmoso. Não começou ainda a nascer nenhum dentinho, né, Paola? Não, ainda não. Só tá coçando muito. Eita, quando apontar aí, Mas ainda não apontou, não. linda. Ó, Luana, minha filha tá assistindo, viu, Paola? Tá Ó, assistindo? filha, Beijo pra tá. você. Ó, Beijo, Lua. Luana. Ó, a Agnes aí, tá vendo, A filha? Que Agnes tá coisa querendo linda. fazer carrinho agora. É, pois é, que delícia. Que Deus abençoe. Já já ela volta. Que maravilha, Paola. Gostei de você ter apresentado assim pra gente. Essa ideia do fone foi ótima. Ficou bem melhor? Ficou. Que aí foi bom que você pegou o fone e trouxe ela pra gente Já conhecer, né? aproveitei a Foi, oportunidade. foi tudo estratégia, não foi não? Verdade, providencial. Então, Paola, aí, ó, Luana respondendo aí, ó, botando as carinhas. Oi, gente. Então, fico muito feliz em estar aqui te conhecendo, bora se dizer assim, pessoalmente, né? Nesse bate-papo aqui. Esse projeto Descoberta do Diagnóstico foi projetado já há um tempo, mas na verdade, por conta dessa pandemia, eu acabei tomando coragem, né, de colocar em prática. Luana, como você está vendo aí, minha filhota, ela tem 13 anos de idade. Eu descobri na gravidez que Luana nasceria com síndrome de Down. E desde quando eu descobri esse diagnóstico, eu fiquei sempre falando assim, vou fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down, vou fazer alguma coisa pelas pessoas com algum tipo de deficiência, mas eu simplesmente só falava, eu não fazia nada, né? Há 2 anos atrás eu comecei a sentir um chamado muito grande, um chamado divino, né? E aí comecei a escrever um livro, onde eu concluí esse livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down, e agora, né? Onde a gente, contando a nossa história, a gente contribui muito na vida das pessoas. E como a Bacana, gente sabe que... já quero ler já. Pois é, na bio aí tem o nosso site, que aí tem lá, né, a divulgação do livro. Então, assim, é muito legal a gente compartilhar a nossa história. E a história de vocês é uma história encantadora, que eu conheci através do Facebook e fiquei completamente apaixonada.
E depois disso, a gente teve aqui nosso projeto, a mãe Tânia e Clarissa, né? A mãe do Gael, e foi aí que a gente viu quanta coincidência, né? Você Nossa, nem estava na live, fala. eu acho, não foi? Você Estava estava na na live. live delas, E e foi aí foi uma graças à live de coisa. vocês que a gente descobriu toda a coincidência. Pois é, então assim, como esse projeto, como a gente falar da gente, contribui na vida de alguém, né? Na vida das pessoas. Então, assim, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que trazer a Paola aqui para a gente compartilhar com essas mães que nos seguem, né? Para poder estar contando a sua história, porque é uma história realmente linda. Não sei nem se a gente. Mais, não é mais do que um ato de coragem, né? A gente fala assim que a adoção é um ato de coragem. Eu não acredito que seja um ato de coragem, eu acho que é um ato de amor, né? Um verdadeiro amor. Assim. Eu queria que você estivesse compartilhando com a gente aí. Falasse um pouquinho quem é a Paola, quem é o Adalberto, né? Que eu conheci ele aí também através das suas redes sociais também, que é um pai, um homem assim, fiquei muito encantada com as atitudes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre vocês. Então, a Paola e o Adalberto se conheceram alguns anos atrás, fazendo pós-graduação, e o que nos aproximou mais foram os trabalhos beneficentes. Sim, O Adalberto já fazia trabalhos e eu também. E aí, num pedido de ajuda, conversando na pós-graduação, eu contei para ele da necessidade que a gente tinha de trazer camas hospitalares de Belo Horizonte para Goiânia. Nós tínhamos ganhado sim, algumas camas para o projeto Solidariedade Branca, que até então era em Goiânia era só eu, né, que sim, estava com desejo de começar ele aqui, mas ele já existia em BH e quem fundou foi um tio meu. E ele falou: Paulo, eu vou te doar 5 camas hospitalares para você começar o projeto em Goiânia. Mas você vai sim, precisar de buscar essas camas, de arrumar o frete, dar um jeito. E aí o Beto foi a pessoa que me ajudou a trazer essas camas. E aí quando ele me ajudou a trazer as camas, eu falei: agora você tem que me ajudar a entregá-las. E uhum. aí, e aí a gente foi se aproximando e foi conversando, e aí começou o projeto, não sei só uma pessoa, mas duas. Começou como Uhum. meu amigo, virou meu namorado, e aí depois virou meu esposo. Que delícia, que história Então, linda, viu? então sempre foi muito companheiro, e a gente sempre falava dos nossos sonhos, dos nossos Sim. planejamentos. E o Beto sempre falou que ele tinha planos de adoção. E eu contava que eu também tinha planos de adoção, mas a minha adoção era mais específica. Era, era uma menininha que já aparecia nos meus sonhos. Falava com ele e aí ele sempre se assustava. Falava: nossa, mas esse seu aí é mais complicado, vai demorar mais para acontecer. Falava: não tem problema, no tempo de Deus ele vai acontecer. Uhum. Que a minha filha, ela sempre aparece nos meus sonhos, Uhum. ela vai querer que eu busque ela algum dia. E dito e feito, a gente se casou. Como eu contei para você, comentei com você, é, eu tive uma gestação interrompida, né? Sim, Tive um aborto natural. Na verdade, não foi uma gestação planejada, a gente não estava pretendendo ainda ter filhos. sim, E eu perdi bem no comecinho, mas de causas naturais. Não conseguiram descobrir, depois de todos os exames, não foi descoberto o porquê, né, da perda. Mas daí gerou aquela vontade de ser pais logo, né? Antes sim. de engravidar, a gente ainda achava que não estava na hora. Depois que veio o Pedro, que era o Pedro, né? Era um menino, Já sabia que era um menininho, né? já sabia que era um menino. A gente chegou até a fazer chá revelação para o Pedro. Uhum. Mas depois que a gente perdeu o Pedro, ficou um vazio na casa. Parecia que já tinha tido uma criança lá. Sim. E aí a gente ficou assim, então a gente planeja uma nova gestação ou a gente parte para o nosso sonho logo Coloca em prática, né? já coloca de primeiro? Como a gente queria uma criança com síndrome de Down, a gente pensou, é melhor que a gente adote primeiro antes que a gente tente novamente, porque essa criança vai precisar de mais atenção, né? Vai precisar dos cuidados. Sim. Então, pode ser que seja melhor fazer dessa forma. E aí foi uma iniciativa do Beto falar, tá na hora da gente procurar, porque eu sou mais emoção, então qualquer hora que ele falasse, Eu vi. vamos, o meu nome é pronto.
Mas ele não, ele é super pé no chão. Uhum. Então, ele primeiro estuda, faz planilha, vê os orçamentos, tudo nos mínimos detalhes. E assim foi feito. Quando ele decidiu que estava na hora, a gente já procurou a Vara da Infância e da Juventude, já se informou o que precisava de documentação para entrar com o processo e entramos com o processo. E descobrimos que não era tão fácil assim adotar uma criança com síndrome de Down. A gente Uhum. achava que assim ia ser super rápido, por ser uma criança especial. Uhum. Mas não é tão simples, primeiro por causa da burocracia do processo de adoção, né? Sim. Que é burocrático, é lento. Tem os seus motivos para ser lento. A gente precisa entender também que é uma preparação. A gente aprende Verdade. muito nessa espera. Ela Ah, é, eu imagino. ela é Eu muito imagino a válida. ansiedade. É muita ansiedade, mas é assim uma gestação de fato. Uhum. Foi durante esse processo que, além de participar dos cursos, né, entrar com toda a documentação, a gente começou a participar de grupos de síndrome de Down, grupos de adoção, Sim. entender todos os pormenores, o que é mais complexo, o que não é, né, os agravantes, entender todo o E é uma processo. gestação, Paola, que você não sabe de quanto tempo, né? Exatamente. E para uma mãe doente de ansiedade, é muito dura. Então, o que acontece? Eu pensava dia e noite o que que eu podia fazer para acelerar aquilo ali. Aham. Falava, eu não vou suportar ficar 8 anos na fila. Chorava. Falava, ai meu Deus, o que que eu faço para Ah, para isso acelerar? E eu tinha acabado de entrar na fila de adoção. aham. Mas, Imagine. mas enfim, aí eu tive a ideia mirabolante de, além de participar das buscas ativas, pedir ajuda para os amigos. Sim, E daí que muito surgiu. importante. Excelente ideia, né? Foi, não sei nem se é certo ou se é errado. Na Aham. buscativa, a gente pode entrar em contato com varas de infância e juventude de outras comarcas, que é de outros estados, e perguntar diretamente sobre crianças do perfil, ao invés de ficar só esperando na fila. Essa Sim. buscativa ela ajuda pessoas que estão procurando por crianças especiais, adoção tardia, grupo de irmãos. Então, beneficia todas essas crianças e todas essas famílias que pretendem adotar Uhum. essas crianças. Só que é um trabalho de formiguinha, você ligar de cidade em cidade, sendo que o Necessidade nosso, o para se nosso, informar. o nosso perfil era o Brasil inteiro. Então, assim, a gente ia procurando, algumas comarcas ainda não trabalham tanto com busca ativa, então não davam muita atenção, Sim. não respondiam. E aí, eu pedi ajuda de uma amiga publicitária e ela fez um cartazinho de procuras. Inicialmente, esse cartaz era só para os amigos. Era só para Aham. eu compartilhar com alguns amigos que, durante aí essa jornada de trabalho beneficente, trabalho filantrópico, a gente conhece muita gente que trabalha com orfanatos, com abrigos e acabam conhecendo as crianças. Falei, bom, Uhum. de repente algum amigo sabe de alguma criança que está destituída em algum orfanato e avisa pra gente. Então eu vou fazer o cartaz de procuras, porque aí os amigos de outros estados vão ajudar a gente a encontrar essa criança. Só que as redes sociais, nesse ponto, elas ajudaram muito. Fizeram o papel direitinho e viralizou. Não foram só os amigos que compartilharam, mas assim, um monte de gente desconhecida do país todo começou a ajudar na busca. Eu Ah, sempre digo assim, Paola, que as redes sociais estão a nosso favor, né? sim, Quantos sim, amigos virtuais a gente faz através do Instagram, através do Facebook? E tá mais sem uma dúvida. prova aí, né? Do que aconteceu com vocês. Exatamente. Claro que assim, né? As redes sociais, elas, quando bem Bem utilizadas, né? utilizadas, né? Porque Isso. também espalha fofoca, espalha fake Isso, news, com né? certeza. Com Tem, certeza. tem todos os problemas das redes Uhum. sociais. Inclusive, a gente, depois eu quero até compartilhar um problema que a gente passou nos últimos dias Sim, com as redes sociais. Mas a gente entende que ali a gente vai encontrar pessoas de todos os jeitos. com Mas o bem certeza. prevalece, eu não tenho dúvidas Aham. disso, né? O bem é maioria. E então foi isso que aconteceu. A gente começou
a compartilhar com os amigos com os outros amigos, e de repente, muitas pessoas sabiam da nossa procura. Isso foi bom e foi ruim, porque foi bom porque foi bastante divulgado, e foi ruim porque chegava muito alarme falso. Então, a todo momento a gente recebia informações de crianças, e aí eu ficava cheia de esperança, animada, e de repente não tinha criança. A gente ia atrás, não existia, ou não era destituída. Aconteceu também de entrar em contato com a gente mães que tinham desejo de entregar os filhos diretamente, e não era esse o nosso objetivo, né? A gente queria fazer tudo certinho, dentro da legalidade, dentro do processo. A gente de forma alguma queria pegar uma criança que estava sendo deixada pela mãe, e nem muito menos incentivar uma mãe a deixar seu filho. Né? E aí chegou ao ponto da gente até assim, se arrepender, sabe? Falei, nossa, será que eu fiz certo? Mas depois de algum tempo, dentro desse meio tempo, foi até quando a gente conheceu o caso do Gael, porque do Gael, sim, foi um juizado que entrou em contato conosco, e aí tinham algumas famílias já interessadas. Então, nós não fomos a família escolhida, porque acontece também, quem está na fila de adoção sabe que isso às vezes acontece. Infelizmente, tem outras pessoas na frente, e aí você cria toda uma expectativa, depois se decepciona. Mas daí, eu quero lembrar essas famílias que Deus não dá filhos trocados. Se essa criança não veio para você, não era sua criança. Né? A sua Não era para criança ser ainda, né? não era para ser ainda. E só depois que chega o nosso filho que a gente entende tudo, né? Fala, é porque era para ser ela. A gente nunca tá satisfeito ali no momento, né? A gente sempre quer logo que aconteça o que a gente quer. Exatamente. Né? A gente não entende. Exatamente. E aí foi isso. Até que o caso da Agnes foram cegonhas. Não sei se você conhece esse termo, mas cegonhas são voluntárias. Eu conheci através da Tânia, né? E da Clarita. Pois é, elas nos ajudam muito, quem está na busca ativa, a fazer essa conexão, família e criança. As crianças inadotáveis, que são aquelas crianças, né, mais difíceis de encontrar, os pais. E pais que desejam ter essas crianças. Então, elas ajudam a fazer essa conexão fora da fila do SNA. Então, essas cegonhas foram contactadas pelo Fórum de Itanhaém, que era onde a Agnes estava. E eles É o interior de São Paulo, né? Litoral de São Paulo. Eles pediram ajuda para elas. Foi a primeira busca ativa da cidade, foi a Agnes. Eles não tinham a prática de fazer busca ativa nas crianças, mas eles viram a necessidade porque a Agnes estava hospitalizada, usava sonda, e ela precisava de acompanhante para fazer uma cirurgia. Então, era muito difícil fazer tudo isso com um funcionário de um abrigo, por exemplo, né, acompanhando, porque ela precisava de uma pessoa ali full time com ela. Sim. Então, eles precisavam encontrar pais para ela urgente, e no SNA, na fila, eles não estavam conseguindo. Ela já estava há 2 meses hospitalizada e recebendo negativas para aquela criança, né? Procurando por um, procurando por outro. Sim. E as pessoas não se interessavam por adotar uma criança com síndrome de Down, que usava sonda, que estava hospitalizada, que exigia toda uma atenção. E aí foi que eles decidiram fazer a busca ativa para aquela criança, pediram autorização da promotoria e eles autorizaram. E aí procuraram essas cegonhas e elas falaram, tem um casal lá em Goiás procurando essa menina. Olha quem entrou agora, a Clarissa, ó, a mãe do Gael. Acabou Aí, de entrar. não, nessa época a gente nem conhecia a Clarissa. Nem se conhecia, né? Não, ela já tinha adotado o Gael, já estavam com ele, e foi depois disso. E aí foi um grupo de cegonhas que é de São Paulo, e elas tinham recebido o nosso Procura-se pelas redes sociais. Elas sabiam da nossa procura, que era uma menininha de 0 a 4 anos com síndrome de Down. Era essa, nossa procura era muito específica, né? E as pessoas nos perguntam, às vezes, falam, mas por quê? Eu gosto muito de responder isso. Sim. Por que
tinha que ser assim? Por que vocês não queriam adotar uma criança com outra síndrome, ou uma criança, ou um menino? E eu explico que adoção não é caridade. Sim. Adoção é um desejo do coração. Esse era o nosso desejo. Então, por isso a gente procurava por aquela menininha, porque eu estava E nem é um procurando. ato de coragem, né? A gente escuta muito, é um ato de coragem adotar. Não é É um um ato ato de de. coragem. Exatamente, não é ato de coragem, não é caridade. Então, eu não estava adotando uma criança especial porque eu queria ajudá-la. Eu estava adotando porque eu queria ela, eu queria aquela criança, daquele jeitinho. Era Aham, esse o meu desejo. E esse é um privilégio da adoção. Quando você é engravida, você não pode escolher o sexo, você não sim, pode, né, escolher como a sua criança vem. E a gente verdade. tinha essa oportunidade pela adoção. Então a gente estava procurando por aquela menininha, daquele jeitinho. E eu não sei por que eu queria aquela menininha, mas eu queria ela assim. Aham. E não se tem explicação por que sonhar, né? Porque você sonhava desde a sua adolescência com a criança, com a menina com síndrome de Down, né? Não se tem Exatamente. coisas que não tem explicação. Não tem uma lógica por trás. Ai, eu coloquei ali os prós e os contras numa Sim. tabelinha? Não, não coloquei. Era um desejo, sentindo no meu coração aquela menininha que eu sonhava era minha filha, e eu quis buscá-la. E o meu esposo, eu acho que ele acabou sonhando junto comigo, né? No Aham, começo ele se assustou, depois ele foi se acostumando com a ideia, depois ele começou a gostar da ideia, depois ele não conseguia se ver pai de outra criança que não fosse aham. assim. Então, Pois assim, é. desde a época do namoro, a gente já compartilhava vídeo de criança com síndrome de Down e já achava maravilhoso aquilo. Foi se E já encantando, né? foi se encantando e a gente já se via pai de uma criança assim. Sim. E aí foi que a gente foi contactado pelo fórum. Nem foi a gente que encontrou, foram eles que nos encontraram, mas eles nos encontraram através da nossa busca, né? E eles falaram como a Agnes era e perguntaram se a gente tinha interesse. E a gente falou, é claro que a gente tem interesse, é exatamente do jeitinho que a gente sonhava. Aham. E, e aí eles falaram, olha, mas ela usa sonda, né? Ela não está se alimentando ainda via oral. E a gente já sabia que de E ela tudo que usava a sonda por quê, Paola? Por causa do problema cardíaco? sim, quando a gente foi para lá, eles ainda não tinham descoberto o problema cardíaco dela. Sim, Eles achavam que ela não conseguia fazer o movimento de deglutição por causa da hipotonia. sim, E tanto que o diagnóstico dela era fazer uma GTT, fazer uma gastrostomia, que é colocar a sim, sondinha direto no estômago. E aí, chegando lá, é que a gente foi transferido de hospital, né? Depois que saiu a guarda dela. A gente transferiram a gente de hospital e que foram fazer todos os exames e perceberam que ela não conseguia porque ela tinha uma insuficiência cardíaca enorme que impedia ela de fazer o movimento de respiração e de deglutição ao sim. mesmo tempo. E, e que corrigindo, né, o probleminha de coração, ela conseguiria se alimentar. Graças a Deus, né, que ela não colocou uma sondinha direto no estômago à toa, né? Seria uma Sim. segunda cirurgia. Aham. Mas enfim, quando falaram com a gente não tinha nada preparado, mas a gente só queria ir. Então, assim que saiu a autorização, a gente correu primeiro no shopping. Quando a gente recebeu a autorização, era 5 horas da tarde. E aí a gente pegou o carro, foi correndo para o shopping, comprar o que dava de criança, de bebê, porque no outro dia cedo a gente tinha que ir para lá. Eu virei a noite lavando as roupinhas que eu comprei Aham. e passando para dar tempo de levar tudo limpinho. E foi muito engraçado assim, essa situação, porque a gente não sabia como ela era, se era pequenininha, se era grande. A gente sabia que ela tinha 2 meses e Aham. a gente não tinha nem filho, então a gente Ficava não sabia. imaginando, né? Como A gente, era. a gente não sabia o que precisava para o enxoval. Então a gente ficava perguntando para as pessoas da loja, mandando mensagem para as avós, o que a gente Aham. tem que comprar? E aí compramos o que deu e fomos no outro dia cedo. Foi uma viagem assim, um caminho sem volta, né, que a gente fala.
que todas as nossas viagens, eu e o Beto gostamos muito de viajar e sempre gostamos de viagens assim, de bastante aventura, bem em lugares inusitados. E essa, sem dúvida, foi a viagem de maior aventura, né? Que a gente saiu de casa assim, meio que sem rumo e voltamos Mais de pagos. 12 horas de viagem, né? Mais de 12 Gente, horas de vocês viagem. depois, vocês entrem aí no Instagram da Paola, vocês vão conhecer a detalhes. Você fala aí de viagens que vocês sempre gostaram de viajar. Eu viajei junto com vocês hoje, né? Vários lugares que vocês já passaram. Então, assim, eu viajei junto hoje. Então, é bem Pois legal, é. assim. E, e a gente chegou mais da metade do caminho já, que a gente foi descobrir que a gente tinha esquecido de olhar onde ficar. A gente só foi. A gente não tinha reservado hotel, não tinha visto nada. E aí já era Só noite, pensava na Agnes. já era noite, a gente, meu Deus do céu, e o hotel, onde nós vamos ficar? E aí saiu correndo no Google tentando achar. E no caminho não pegava direito o sinal da internet. Na Mas Deus, estrada. Deus encaminhou tudo. Chegamos Sempre lá encaminha, né? sempre. E principalmente quando se fala de Agnes, é impressionante assim como tudo foi muito natural. A gente não teve que forçar nada. Tudo que aconteceu na nossa vida desde que ela chegou foi para melhorar a nossa vida e foram surgindo, as portas foram abrindo assim. Muito engraçado. É até uma coisa curiosa também que eu gosto de contar que antes de Agnes chegar, 2 meses antes eu trabalhava em período integral Sim. numa empresa grande e trabalhava bastante. Rodava 40 quilômetros para chegar no trabalho todos os dias, 40 para ir, 40 para voltar. E aí, nesse dia não, um pouco menos de 2 meses, 1 mês e pouco antes da gente saber da Agnes, apareceu uma oportunidade de trabalho pelo Estado para mim, Sim. para trabalhar num período menor e a 5 minutos de casa. Já lhe preparando, né? Para lhe dar Eu já uma qualidade de vida, né? Exatamente. Para mim, assim, foi muito incrível, porque aí pelo estado eu conseguia 6 meses de licença maternidade. Pela empresa que eu trabalhava anteriormente, eu teria só 4 meses. Sim. E assim, foram coincidências que são deucidências, na verdade. Exatamente. Mas voltando, nós chegamos nós chegamos lá em Itanhaém, fomos para o hotel, já era quase 1 hora da manhã. Mal dormimos direito à noite. O Beto Uhum. consegue dormir bem, ele é muito tranquilo, eu não. Foi a segunda noite em claro. Uhum. No Na outro dia, expectativa do dia amanhecer para ir para ver a nossa, Agnes, né? é muito difícil, gente. É engraçado, é um misto. Hoje a gente acha gostoso, mas era uma tortura, sabe? A noite Uhum. passou devagarzinho, e aí você olhava no relógio, tinha passado 20 minutos, 15 minutos. E como foi o momento quando vocês olharam para a Agnes? Pois é, no outro dia, 9 horas da manhã, a gente tinha que estar no fórum. Antes de olhar Sim. para a Agnes, eles queriam Ai, meu se Deus, ainda teve reunir o com a fórum, né? gente Ah, para passar todos os detalhes. Beto sim. queria saber todos os detalhes e eu queria matar ele naquele momento. Eu ficava beliscando ele para ele parar de perguntar, porque eu só queria conhecer a Não Agnes. interessa nada, eu quero é ver a Agnes logo. Exatamente. E aí, assim, eu ansiosa, batendo o pé e o Beto perguntando todos os detalhes. Todas as perguntas que ele queria fazer, eu falava, pergunta depois. Não Mas pode enfim, deixar isso para depois? ele fez todas as perguntas, demorou para passar e a gente foi para o hospital. Chegou no hospital, a gente se reuniu com os médicos ainda antes de ver a Agnes. E aí foram mais um monte de perguntas e mais um monte de Ah, explicação. meu Deus. Uma Eu imagino ansiedade seu só. coração, Paola. Nossa, na boca o tempo inteiro. Mas até que chegou o momento, assim. Eles explicavam muitas vezes e repetiam porque eles tinham muito medo da gente desistir pelo Sim, fato do problema de saúde dela. Hoje nós entendemos esse medo que eles tinham porque, infelizmente, existem várias desistências por causa de problema de sim. saúde. Parece inacreditável, mas acontece com muita frequência. Crianças são adotadas e são devolvidas.
pelo menos um terço de crianças especiais são devolvidas. Esse número Sim, para mim é gigantesco. Então, a cada muito alto. 10 crianças, pelo menos 3 são devolvidas. 3. Então, se as pessoas entendessem que filho adotivo e filho biológico é um termo que só se deve usar antes de encontrar o filho, talvez isso não acontecesse, né? Porque depois que o filho Pois chega, é é. filho. Não É existe filho filho. adotivo e filho Não biológico importa mais. por onde veio, né? Ele tá aí. Exatamente. Sim, mas infelizmente nem sempre as pessoas usam esse conceito. Eles acham que filho adotivo é diferente e que a Sim. qualquer momento não deu certo, tchau, pode voltar. E aí, por isso eles explicam tanto. E aí, na hora, a gente começou a desconfiar, pensar assim, gente, mas será que ela tem alguma outra coisa a mais grave? Porque eles estão com muito medo, explicando, pedindo que a gente tenha muita cautela na decisão. E ela não tinha nada, pra gente aquilo lá era detalhe. Até porque a gente já tinha, né, se preparado, a gente sabia que uma criança com síndrome de Down, ela Sim. teria, né, ela teria uma chance muito grande de ter alguns comprometimentos. Sim. Então, pra gente aquilo lá era fichinha. E aí até que a gente encontrou com a Agnes. Quando a gente entrou, né, teve toda aquela preparação para entrar lá dentro. Não podia tirar foto porque ela estava dentro da UTI. A gente implorou, falou, por favor, só uma. Aí os médicos liberaram, abriram uma sessão para a gente poder tirar foto. E aí a técnica aproveitou, deu uma filmadinha para a gente rápida, assim, Sim. do momento. Mas na gravação não dava para ver. Mas se ela tivesse filmado ao redor, não tinha uma pessoa que não chorava. Todas Aham. as pessoas, inclusive os pais que estavam lá acompanhando os filhos na UTI, ficaram Os pais de emocionados outras crianças, de né? outras crianças, Sim, porque a Agnes já estava lá há 2 meses, então ela assim já tinha sido adotada por toda a equipe de enfermagem, eu equipe sei. médica e até os pais Os das pais de outras outras crianças crianças. Ai, meu cuidavam, Deus. ajudavam a cuidar dela também, que estava lá sozinha há tanto tempo. Eles contavam pra gente que a Agnes às vezes chorava, e eles estavam muito na correria e não podiam ir lá dar muita atenção para ela. E de repente chegava lá, pegava ela no colo. Era só pegar no colo, ela se calava. Porque a única coisa que ela queria era um colinho. E às Aham. vezes ela precisava ficar pedindo Então por ela horas. foi muito amada mesmo antes de ter os pais, né? Antes de conhecer o Nossa, muito papai e a amada e mamãe. muito bem cuidada. A gente chegou, ela estava assim, impecável, cheirosinha, a roupinha toda bonitinha. Né? Quando ela foi deixada na maternidade, ela não tinha nada ainda. Então, eles foram Sim, reunindo coisas para ela e ela tinha ali muito mais do que qualquer outra criança daquela UTI. Uma sim. gracinha. E, e aí eu acho que era um misto para eles de emoção, de felicidade que ela ia ter um lar e de tristeza porque ela ia embora, né? Aham, Porque todos ali já tinham se acostumado com ela. Mas ninguém ali tinha dúvidas que ela tinha encontrado os pais, porque foi uma química assim, aham. imediata. Então, aquele medo, eu acho que a equipe técnica e a equipe médica tinham de nos explicar tanto, acabou ali. Eles viram Aham. que, que não tinha dúvidas. Aham. Não tinha o que explicar mais, né? Não tinha o que explicar. A Clarissa está aqui falando que com o Gael também foi a mesma coisa. Eles estavam explicando, né, as necessidades do Gael. É bem É, isso mesmo. E aí a gente pegou ela no colo, sentiu, né? Eu acho que ela chegou a respirar fundo, assim, quando a gente pegou ela no colo, foi aquele sonzinho, sabe? aham, Relaxando. Coisa mais gostosa do mundo. Mas enfim, quando acabou aquele tempinho que a gente podia ter com ela, eles nos levaram lá pra fora e falaram: olha, agora vocês vão ter um dia pra pensar. A gente olhou um pro outro e já respondeu como num coro, assim: não, a gente não quer pensar nada. Aonde que a gente assina? E, e aí elas, não, mas vocês têm que pensar, a Aí gente. nessa hora o pai já não queria nem mais pensar muito, né? Nessa Não, hora já deixou de o ser o pai da pai razão.
O pai, a razão dele acabou, foi por água abaixo na hora que ele pegou ela no colo. Ele chorava igual uma criança. Chorou Ah, muito mais que eu. gente, vocês precisam ver a filmagem com detalhe, as fotos, aquela foto que tá vocês dois com ela no colo, aquele olhar dela para ele, aquilo ali, gente, não tem Olhar outra apaixonado, explicação. né? Aquilo ali é Aquela foto é encontro de linda almas, não demais. tem dúvida. Verdade, não tem outra explicação, é encontro de alma mesmo. E ele chorava tanto, chorava. E eu não imaginava a reação dele assim, né? Sim, Eu fiquei bem surpresa, mas foi bem gostoso. E aí eles falaram, não, elas se olharam também, porque eram duas técnicas, né, do juizado, elas sim, se olharam, uma era assistente social, a outra psicóloga. sim, Elas falaram, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para lá para o fórum agora conversar com a promotora para ver o que ela acha de vocês quererem sem pensar. E vocês almocem, porque já está na hora do almoço, e vão para lá para a gente conversar com vocês. E aí, assim a gente fez. Saiu de lá, foi almoçar, já assim, né, nas nuvens. E já assim, olhando as fotos, encantados, loucos para comer, logo para voltar para lá. E aí a gente almoçou rapidinho, já foi pro fórum. Chegando lá, eles levaram a gente para conversar com a promotora. E a promotora também percebeu que a gente já estava muito certo do que a gente queria. sim. E liberaram para a gente a guarda da Agnes no mesmo dia que a gente conheceu ela. Então, às 4 horas da tarde, a gente já entrou como acompanhantes, como pais no hospital. Foi a sensação melhor do mundo. O Beto, assim, de crachá escrito pai. Nossa, mas que orgulho, né? Muito orgulhoso, mas nem tudo são flores, porque a gente não sabia nem trocar a fralda. E a gente ia cuidar de uma criança que estava assim, sabe? A Agnes, ela tinha a respiraçãozinha muito cansada, então ela era bem sensível, né? Tava ali Sim. cheio de aparelhinho ligado nela. Nossa, como a gente passou aperto. Foram alguns dias sem dormir, porque a gente tinha muito medo de acontecer alguma coisa com ela. Às vezes ela batia o pezinho e soltava aquele medidor de Sim. oxigenação. Aí, de repente, a oxigenação começava a cair, eu já ficava louca. Já saía correndo para chamar as enfermeiras. Aí elas, não, mãe, calma. Você tem que olhar como é que era que elas falavam? Se ela tem alguma... Olhar ela clinicamente. Aham. Se não tem alguma alteração clínica. Mas como que eu ia entender a alteração clínica dela se eu não Pois conhecia é, ela ainda, né? pois Então, é. para mim, qualquer coisa podia ser alteração clínica. Aham. Pra gente foi bem difícil dar o primeiro banho. O pai que deu o primeiro banho, ele conta Mas todo essa dia. questão, Paola, também um primeiro banho, uma troca, tanto para a mãe adotiva ou não, é a mesma coisa, né? Quando é a Mesma primeira viagem, coisa. né? Exatamente. Ela tinha 2 meses, mas a gente tinha Pois só é. um dia de pai e mãe, Isso. né? Nossa, foi tudo muito novo, assim, assustador. Sim, Mas a gente precisava de passar por essa intensidade de sentimentos, eu acho, para que o amor amadurecesse também, que foi muito verdade. rápido. Uhum. Foi em uma semana a gente já estava conhecendo a Agnes assim com uma palma da mão. Vocês E eu, ficaram ainda uma semana no hospital com ela, a gente foi ainda isso? ficou 15 dias no 15 hospital com dias. ela. E assim, esses 15 dias transformou um docinho de coco numa leoa. Eu Uhum. ficava brava. Gente, tudo que acontecia no hospital eu queria saber e eu exigia as respostas. Uhum. E eu vi assim quando a equipe, porque a gente mudou de lá para um hospital muito maior. Nesse primeiro Sim, hospital, eles tinham todo um carinho com a Agnes. Ela já estava lá sim, 2 meses, então ela era cuidada como filha. Eles tinham sim, toda uma atenção com ela. No segundo hospital que ela foi, já não era assim. Era uma criança como todas as outras que estavam ali. Ela tinha acabado de chegar e ela tinha pais já, né? Então ela estava com o pai, com a mãe e era uma criança que tinha acabado de chegar. E era um hospital público. Então, sim. com todas as correrias de hospital público, né, com todos os descasos que infelizmente a gente encontra, então eu aprendi a rodar a baiana rapidinho e exigir os direitos da minha filha. Aprendi que foi uma beleza. Com certeza. A gente aprende naturalmente, né? A gente aprende É, naturalmente. naturalmente mesmo.
Foi ali, nasceu uma pessoa desconhecida ali. Pois Meu é. esposo olhava para mim e falava, quem é você? E assim foi. Assim nasceu mamãe. É, também aprendi, né, que nem sempre a gente está certo. E quando a gente chegou lá, eu queria que as coisas acontecessem muito rápido, Sim. porque a Agnes já foi com o diagnóstico de fazer a GTT e eu achava que ela só ia chegar lá fazer para a gente ir embora para casa. A pandemia tinha acabado de começar e começaram os casos. Desse hospital que a gente tinha, já tinha caso. Então, aquele E para desespero. completar, vocês ainda vivenciaram tudo isso na época da pandemia, né? Exatamente, bem no comecinho da pandemia. Aquele medo do desconhecido. Então a gente falava, nossa, a Agnes, uma gripezinha era arriscado para ela. Quem dirá o Sim. Covid? Então aquele pavor em Goiás não tinha chegado ainda. Então tudo que a gente queria era ser liberado para trazer ela Aham. para casa logo. Mas aí os médicos falaram, não, a gente vai refazer todos os exames. E eu falava, para que vocês vão refazer os exames se ela já fez tudo? Faz logo Aham. essa cirurgia para a gente sair desse Ah, hospital, né? Para tirar ela do risco. Mas ainda bem que eles não me ouviram, porque só aí eles descobriram que ela não precisava da gastrostomia. E sim. descobriram que o problema era cardíaco, né? Pediram que a gente entrasse em contato com uma, é, uma pediatra que fosse especializada também em problemas cardíacos, né? Uma cardiopediatra em Goiás. A gente Sim. já entrou em contato com a melhor referência que a gente teve e já veio já encaminhada com ela para casa, mas assim já com todo o tratamento direcionado, já medicada, então a respiraçãozinha Sim. dela já estava assim bem mais controlado, o batimento cardíaco ainda estava bastante alto, mas já mais controlado. Então a gente veio para casa, passou 2 meses com ela ainda com sonda nasogástrica. Hoje ela está com quantos meses? Hoje A ela está Cris com está 9. perguntando. 9 meses, né? O tempo voou. Nossa, parece que foi ontem que a Agnes chegou. Mas a gente passou por muita coisa também durante esse tempo. Ela chegou, esses 2 meses foram meses assim de bastante alerta, né? Porque Sim. ela estava assim com a saúde bem debilitada e além de tudo ainda tinha essa sonda que incomodava ela respirar e ela era E quando foi a danada a cirurgia do arrancar a coração? sonda. A Foi cirurgia dois, cardíaca, né? foi 2 meses depois que ela chegou. Sim. Ela precisou de chegar aqui, fazer mais alguns exames. A gente Mas ainda aí a tem, cirurgia já foi aí com vocês, em Goiás. já foi em Goiás, já foi em Goiás. E aí na cirurgia correu tudo bem em relação ao probleminha cardíaco, foi corrigido, né? Hoje a Agnes tem o coraçãozinho perfeito, tá curada, mas Graças a Deus. ela passou por uma complicaçãozinha na cirurgia, chama lesão do ducto torácico. Então sofreu essa lesão e precisou ficar mais um mês na UTI. Por causa do Covid, aqui em Goiás já estavam proibidos acompanhantes para crianças Sim. de pediatria. Nossa, que sofrimento foi, meu Deus. Esse mês parecia uma eternidade. A gente só tinha direito à visita 1 hora por dia para a Agnes. Era choro todo dia, Ah, mas né? imagina. Esse tempo de filho hospitalizado, se você não pode estar do lado, não é nada fácil, né? Nossa, foi uma crueldade com a gente. Você Mas estando do lado já não é fácil. Imagine você de casa sabendo que seu filho está lá no hospital, né? sem dúvidas, E e a na gente não UTI. sabia se estava bem, se não estava, e eu queria saber notícia toda hora, e eu ligava no hospital, eles não me davam notícia. Nossa, que difícil. É muito complicado, porque eu chegava lá e eu já sentia que ela me identificava como mãe, assim. Eu chegava, ela estava acordadinha, quando ela vinha pro meu colo, ela dormia, parece que relaxava, assim. E aí eu Uhum. ficava assim, ai, não dorme, minha filha, eu só tenho 1 hora para ficar com você e você vai dormir. Ai, e eu ainda tinha que revezar com meu esposo, então era dia sim, dia não, porque Uhum. não podia entrar os dois no mesmo dia. Mas bom, tudo isso aí serviu, né, como mais aprendizado, intensificar ainda mais o amor, valorizar cada evolução dela. E aí depois disso ela foi para casa, já foi sem sonda, né? Como ela Sim. passa um mês na UTI,
Durante esse um mês, eles foram treinando com a fonoaudióloga da UTI, já foi treinando as mamadas, ela já foi para casa sem sonda, já foi mamando. E daí por diante, foi só evolução atrás de evolução, né? Começaram as terapias, come, que é uma maravilha. A gente E precisa de tá ficar danada controlando. conversando, né? Danada Nossa, conversando. conversando, gulosa. Tá assim, cada dia uma novidade. Todo dia tem vitória. E é É uma maravilhoso, né? maravilha. É É bom muito demais. bom. E assim, eu fico muito feliz em estar acompanhando a história de vocês, assim, né? Porque é como a gente fala assim das redes sociais, aí a gente está acompanhando o crescimento, né? Acompanhando o crescimento de Agnes, eu vejo aí o crescimento do Gael, cada dia mais durinho, cada dia se descobrindo, né? É A Clarissa verdade. falou Gael aqui tá que tão está lindo, ansiosa, espertinho ansiosa também. para colocar a Gael para conhecer a Agnes, vai ser um Pensa esses encontro dois, gente. fantástico. Ai, meu Não, claro que sonho. não vai faltar fotos, que eu preciso acompanhar esse Não, momento, não. né? Então, assim, as redes sociais realmente estão aí para a nosso favor, né? Com certeza, sem dúvidas. Mas tanto a Agnes quanto o Gael, né? Eu tenho certeza que são muito melhores do que a gente sonhava, imaginava, né? A luz que eles trazem para nossa casa, para nossa vida, é uma coisa assim inexplicável. Uhum. Esse cromossomo extra aí, ele tem uma mágica que Tem, é tem algo aí impressionante. que a gente não consegue entender, né? Não consegue entender onde a Agnes passa, gente, as pessoas ficam apaixonadas por ela. Claro que a gente passa por algumas. Tem passado, eu até falei que eu queria Sim, comentar, não sei nem se vai dar tempo, já tá bem dá pertinho, né? Já que tempo. ela, Tem 8 minutos a gente aqui. a gente tem passado por alguns. Passou por alguns problemas em relação às redes Sim, sociais. É, recebemos algumas mensagens de racismo explícito mesmo. sim, Precisamos de entrar, inclusive, com um boletim de ocorrência, abrir processo, porque é direito dela, né, que isso acontecesse. E nós ainda não tínhamos nunca vivido isso nas nossas vidas, porque tanto eu quanto o Beto somos brancos, então a gente conhece do racismo de sim, ouvir ainda tem falar. isso. Não Verdade. tínhamos sofrido na pele ainda. A gente já sabia, a gente estava preparado para o desafio do preconceito com a síndrome de Down, mas a gente ainda não tinha se preparado para o preconceito da cor. E agora a gente tem se preparado, precisamos, né? Nítida. Quebrar os nossos próprios preconceitos, porque a sociedade é racista. Isso. Entender como defendê-la, como que a gente faz para defender. Porque antes eu imaginava não que isso justifique o racismo, mas a gente Sim, imaginava que alguém só fazia algo se sentisse raiva do outro, se a Agnes pisasse no calo de alguém, se esbarrasse sim. sem querer em alguém, ela poderia sofrer algum tipo de racismo, mas não. Uma bebê linda nas redes É um sociais, tão absurdo mesmo. amada, é chamada de coisas absurdas, assim, sabe? Ah, a sua filha parece um chimpanzé. Que tal? Coisas desse nível para baixo, Eu assim, sei. Uhum. que a gente recebeu. Pra É quê? muito Por triste, né? quê? É. É muito triste, mas são coisas que a gente não pode ignorar. Às vezes as pessoas falam assim: ah, ignora, leva a vida mais leve, mas não, Eu não pensava pode. assim também, que a gente tinha que ignorar, sabe? Mas hoje eu vejo que não. Hoje um termo que a gente escuta muito, a gente sempre ouviu falar muito de racismo, né? E hoje a gente ouve muito falar no capacitismo, que é o Uhum. quê? É o preconceito contra as pessoas com deficiência. Então a gente precisa realmente, pela cor da Agnes, pelo amor de Deus, né? Então, assim, são Então, coisas que assim, são absurdas mesmo. são coisas que são absurdas e que a gente sabe. E não foi só. E já aconteceu mais de uma vez, por incrível que pareça, Luciano. A gente achava assim que era uma coisa que não acontecia num país, né, tão mestiço quanto o nosso. Pois é, A gente achava que era menos comum do que a gente está percebendo. E daí a gente percebeu que não adianta só a gente ignorar, né? A gente tem sim, que buscar os direitos, a gente tem que estudar, entender os direitos da pois nossa é. filha, porque ela é um pacotinho, né? Ela é Pois é. negra, E eu ela tem acredito síndrome de assim, ó. Down, ela é mulher.
Pois é, e eu acredito assim, ó, que ela veio para o mundo da gente justamente para a gente se fortalecer nisso, para a Eu gente não tenho tirar essa dúvida disso. máscara de dizer assim, né, vou ignorar. Não, a gente não vai ignorar, né? A gente tem que Exatamente. realmente nos unirmos, né, e mostrar que por quê? Por que esse racismo? Por que esse capacitismo? Não pode ser assim, né? E a Então, Agnes, ela a tem gente uma tem uma grande missão aqui, missão aí né? também com isso, né? Sem dúvidas. Com esse pacote. É uma missão dela e uma missão nossa, né? Nossa, Aprender com a certeza. defendê-la, a divulgar, porque eu também não vou me calar, eu preciso de compartilhar isso com as pessoas, falar do assunto, Sim, para que as pois pessoas se é. esclareçam em relação a isso também, né? Assim como nós não tínhamos conhecimento do quão profundo e doloroso isso é, porque quando é com o Uhum. filho, dói. Dói mais do que quando é com a gente. Dá Cadê? Ela uma tá perto de raiva. você? Ela tá perto de você aí? Ah, não, tá com o pai, peraí. Tá lá dentro. Amor, traz a Agnes. Traz a Agnes aqui. Gente, realmente dói o coração assim quando a gente escuta determinadas coisas assim, porque parece até que é coisa de filme, né? Que é coisa lá de novela, Exatamente. coisa da televisão, coisa, mas quando a gente vê isso acontecer, é realmente impactante assim. E Então, a nem gente sempre dá para realmente, tratar assim, levar com amor tudo, né? Tem hora que a gente tem que olha que cuidar mesmo. pacote mais Olha lindo, a meu minha Deus. princesa. Olha com a tia. Ai, meu Oi, Deus do Ducha, céu, que olha como coisa eu quero mais você. linda. Que coisa mais linda a conversadeira. Gente, entre no Ai. Instagram da Paola. Vocês vão se apaixonar por todas as fotos, todos os vídeos, todas as conversas que a Agnes tem feito aí. Eu realmente estou completamente apaixonada. Você é linda. E não importa que é marronzinha, que é moreninha de tia. Só Você me é deixa mais linda. A linda cor é o ainda. que menos importa, meu Deus. Coisa Sem linda. dúvidas. Meu marido, Paola, é negro, né? E eu sonhava, eu dizia que minha filha tinha que ser negona. Eu queria uma filha negona. Aí veio Luana amarelinha, igual a mãe. Mas meu filho é assim, moreninho também. E sou apaixonada. A cor é o que menos importa, meu Deus. Que cor linda. Queria eu ter uma cor dessa para ficar sempre bronzeada, coisa linda. Mas enfim, Paola, muito obrigada. Eu estou muito feliz por esse nosso bate-papo, por vocês fazerem parte do projeto Descoberta do Diagnóstico. Não fique achando que o projeto é só isso aqui, não. A gente vai conversar que tem mais coisas aí para a gente poder fortalecer. Na verdade, é uma família. Ó, vovó tá com saudade, ó. Vovó tá aqui, ó. Sua vovó Eita, aqui, vovó Ana. babona. Minha mãe tá aqui presente também, minha mãe querida. Ai, Beijo, minha beijo para mãezinha. todo mundo. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para a Ola, uma mensagem para as pessoas que têm vontade de adotar uma criança e de repente tem alguns receios, né? Teve até uma pessoa aqui que perguntou se para adotar uma criança com síndrome de Down se tem fila, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essas pessoas. Peraí, deixa eu entregar esse amor aqui Ela pro quer papai. responder. Ela quer responder. Você tem 1 minuto e 30, 1 minuto e meio para 1 minuto e 30. responder. Fala com ela no colo Então, mesmo. é... então, o que eu queria dizer é que, pronto, eu queria dizer para todas as famílias que, primeiro, respondendo a pergunta, existe fila, sim, existem outras famílias que desejam crianças com síndrome de Down, Sim, então é, elas vão se adequando em relação ao perfil das crianças que elas desejam. E tempo de espera também é importante, né? Tanto que a adoção do Gael teve alguma relação também com o tempo de espera. E é sim. isso. A adoção de criança especial pode ser ainda mais maravilhoso, mais intenso. O amor é um amor tão intenso, tão puro. A Agnes, ela nos mostrou que a adoção dela foi muito, né? Valeu muito mais a pena do que a gente imaginava. Os Uhum. desafios podem ser ainda menores do que com uma criança típica, né? Desafios a gente vai encontrar sempre, com uma criança típica ou atípica, mas a gente também vai encontrar amor. A adoção, ela precisa de amor. E é isso que importa, a intensidade, né, do amor que envolve todo o processo, todo o período de adoção, o antes, o durante e o depois.
Sim. Porque a adoção não é coragem, né? A adoção é amor. E a gente precisa desmistificar isso, né? É um Sem ato de dúvida. amor. Parabéns para vocês e Deus abençoe a família de vocês. Muito obrigada, um beijo enorme. Obrigada, Beijo. Luciana, pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.